Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma sexta-feira aqui com o nosso Mercado em Análise, onde a gente traz uma retrospectiva da semana e a expectativa para a semana que vem. Já vou começar falando sobre o cenário internacional, onde a gente teve como destaque duas principais notícias. Nos Estados Unidos, a escolha da Kamala Harris como candidata a vice-presidente da República pelo Partido Democrata, que tem como candidato a presidente o Joe Biden, fazendo frente aí, disputando com o Donald Trump. Ela faz um perfil um pouco diferente, o Joe Biden é um cara já mais de idade, branco, rico, então não está muito no perfil do Partido Democrata, mas ela é uma advogada negra, bem militante, bem atuante, e aí sim vão fazer uma composição forte para lutar contra a reeleição do Donald Trump. A segunda notícia do cenário internacional, que também repercutiu bastante, foi a questão da vacina russa contra o coronavírus, né? A gente sabe, desde que começou a questão do coronavírus, a pandemia, sempre se falou que uma vacina precisava levar muito tempo e que não teria como sair ainda em 2020, ficando só para o ano que vem, quando nós somos surpreendidos aí com a Rússia anunciando uma vacina, principalmente porque a Rússia vinha sendo alvo de críticas aí de possível espionagem com relação à vacina, né? Então ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, mas fica aí como os dois destaques da semana. Que internamente a gente teve na economia dois dados principais. Um foi as vendas no varejo, a gente teve um aumento nas vendas no varejo de 8% em junho em relação a maio. A expectativa era de 5%, portanto um alto de 8% surpreendeu positivamente o mercado. E um aumento anual de 0,5%, né? Ou seja, o varejo vendeu mais esse ano, em junho desse ano, do que em junho do ano passado, também surpreendendo positivamente. Do outro lado, do setor de serviços, né, a gente teve aí uma alta não tão expressiva, mas era esperado, né? Aumentou 5% em junho em relação a maio, mas quando a gente compara junho de 2020, com relação a junho de 2019, a gente vê ainda uma queda de 12%. Isso é natural, né? As pessoas postergam a compra de um bem no varejo, no caso, né? A compra de um eletrodoméstico, compra de imóveis, enfim, de um carro. Isso você espera um pouco e logo em seguida você compra. O serviço geralmente não fica com essa demanda reprimida. Portanto, a pessoa que deixou de cortar o cabelo em março, não é por causa disso que em maio, por exemplo, ela vai cortar 2 vezes, ou algum serviço que ela deixou de consumir num mês, ela vai consumir dobrado. Então é natural que os serviços tenham uma retomada um pouco mais lenta. O aumento nessas vendas no varejo, elas vêm ainda muito em cima da questão do auxílio emergencial. O governo está discutindo, inclusive, a prorrogação disso. Foi especulado até o ano que vem, né? Então esse auxílio emergencial, as pessoas no início ficam um pouco mais retraídas, estavam todas em casa, então não tinha muito como consumir. Agora que as coisas voltam à normalidade, é normal que essas pessoas vão às compras, né? Então o varejo repercutiu aí, esse aumento refletiu muito positivamente no varejo, tá? A gente teve ainda essa semana a ata do Copom, que sinalizou a possibilidade de mais um corte de juros, né? Agora alguns analistas esperam já na próxima reunião um corte de 0,25 para 1,75, outros acreditam que o Banco Central não vai cortar nessa e vai deixar para cortar só na próxima reunião. Fica aí a expectativa, mas é quase certo que mais um corte, pelo menos de 0,25, a gente deve ter. Outro fator que chamou bastante atenção essa semana foi a questão fiscal no Brasil, né? Então a gente teve aí a discussão da possibilidade de descumprimento do teto de gastos, né? Em 2021, a gente sabe que o teto de gastos é basicamente o que o governo gastou em um ano, é o mesmo que ele gastará no ano que vem, corrigido pela inflação. Como a gente tem uma expectativa de IPCA esse ano de mais ou menos 1,6%, ou seja, é muito baixa a inflação, os gastos do ano que vem praticamente serão iguais aos gastos desse ano. Então é natural também que os políticos queiram gastar um pouco mais, então aumento de gasto público, viu? Há uma discussão interna no governo de transformar o Bolsa Família em um Renda Brasil, né? Então aumentar inclusive a quantidade de pessoas que estariam aptas a receber esse auxílio, obviamente isso aumenta gasto público. Da mesma forma que a gente também teve essa semana mais uma discussão com a possibilidade de aumento de gasto via obra, né? Então a gente tem o ministro Tarcísio Freitas, que é um excelente ministro na infraestrutura, e o ministro Rogério Marinho do desenvolvimento, que também querendo, os dois buscando aí mais recursos para alavancar o governo através de obra, também impacta em aumento de gasto. Possível inclusive um embate aí entre o Rogério Marinho e Paulo Guedes. A imprensa traz sempre os dois como sendo agora antes aliados, agora desafetos. Paulo Guedes quer mais austeridade, Rogério Marinho quer gastar um pouco mais, e o Bolsonaro, pela veia que tem, mais populista que tem também, tende
a favorecer o discurso, a dar mais importância ao discurso do Rogério Marinho, mas Paulo Guedes ele continua dizendo que tem prestígio em 99,9% das decisões de economia passam pelo Paulo Guedes, segundo palavras do próprio Bolsonaro, né? Então, com essa discussão de furar ou não o teto de gastos, obedecer ou não, Bolsonaro apareceu com Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, reforçando a manutenção do teto, mas ali sem convencer muito, não convenceu muita gente, uma coisa muito mais protocolar do que qualquer coisa. Tá? Então, Paulo Guedes segue aí nessa corda bamba, inclusive pela saída do Salim Matar e do Paulo Ebel, que eram dois secretários fortes, liberais, braços fortes ali do Paulo Guedes, que pediram para sair do governo por acreditarem principalmente que a questão da desburocratização e das privatizações não vão avançar. Novos secretários já foram nomeados, eram pessoas ali do time, são pessoas bem alinhadas com o mesmo perfil dos dois que saíram, mas é mais uma baixa, fora que o governo já teve a baixa do Mansueto, que saiu recentemente, mas esse aí por outro motivo, ele recebeu uma boa proposta da iniciativa privada e especula-se aí que a partir de janeiro, quando acabar a quarentena, ele deve assumir uma posição importante no BTG Pactual. Trazendo um pouquinho para os mercados, né? Falando de mercado agora, a gente teve uma semana de juros em alta, essa especulação de teto de gasto mexe muito com o mercado de juros, né? Então o mercado entende que se o governo está imaginando ou está querendo flexibilizar a questão de gasto, vai gastar mais, vai ficar mais arriscado investir no Brasil, é mais difícil manter essa dívida, portanto o investidor exige mais juros. Então os juros subiram essa semana inteira, a gente teve aí um impacto muito negativo nos títulos públicos, principalmente os mais longos. O IMAB5+, por exemplo, deve encerrar aqui essa semana com aproximadamente 4% de queda. Estou falando aproximadamente porque a gente ainda não encerrou aqui o dia na sexta-feira, mas a gente tinha até ontem 3,85% de queda acumulado no mês no IMAB5+. O IMAB caía 2%, e a RFM caía 0,89%, isso tudo até ontem, o dia ainda está rolando aqui hoje, mas também as curvas estão, essa negatividade deve até aumentar um pouco mais. A gente teve no lado do dólar muita volatilidade, no mês o dólar sobe aproximadamente 4%, também refletindo esse noticiário internacional e aqui interno, principalmente também pela questão fiscal. Isso também repercutiu na Bolsa, a Bolsa acumula hoje, na sexta-feira está subindo um pouco mais, mas ela acumula uma queda de aproximadamente 1,5% nessa semana, 1,6% no mês e ainda baixa de aproximadamente 12% no ano. Tá? Então a gente tem aí uma semana para os mercados muito ruim, a Bolsa caindo, o dólar subindo, os índices de renda fixa caindo também, então muito em função dessa questão fiscal que certamente estará na pauta na próxima semana. A gente espera que na próxima semana as coisas estejam um pouco mais calmas e que a gente tenha uma semana mais positiva. Essa semana, para quem não nos acompanhou, pode ainda ir no nosso canal no YouTube e ver a retrospectiva do Conexão RPPS Lema que nós fizemos ontem, na quinta-feira, foi muito bacana, passamos pelos 12 painéis que a gente discutiu. Forte abraço e até a semana que vem.